Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na companhia do Espírito de Deus seja com todos. Amém? No livro de João, no capítulo 3, nós encontramos possivelmente o versículo mais conhecido no meio cristão. João 3:16. Creio que é um versículo que todos aqui poderiam falar, talvez até de cor, sem nem ler, porque ele realmente é muito conhecido. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é, obviamente, a síntese do Evangelho. É o sinônimo máximo do Evangelho. Se não houvesse mais nenhuma frase bíblica além dessa, seria suficiente para entender o propósito de Deus ao dar o seu Filho. Porém, o versículo 17 joga uma luz, adicional ao assunto, quando também arremata dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para quê? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podem se assentar, por favor? Amados irmãos e irmãs, o texto é bastante simples e bastante claro. Deus amou o mundo. Ele não apenas amou o mundo. Diz o texto, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, tão profundamente, amou tanto esse mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, e ele não apenas deu o seu Filho, por isso a Bíblia é perfeita, ele não apenas deu o seu Filho, mas ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho gerado, o único Filho que ele tem, e o único Filho que ele jamais terá. Por quê? Porque ele não emprestou. A Bíblia não diz que ele emprestou o seu Filho, diz que ele deu. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Os irmãos acabaram de dar aqui, ou de devolver o seu dízimo, ou, no caso, deram a sua oferta. Pergunto, vocês podem pegar de volta? Por que não? Porque foi dado. A Bíblia diz que ele deu. Como eu vou entender isso? Se ele voltou para o Pai. Como eu vou entender que ele deu um filho, mas ele recebeu de volta? Ele deu o seu Filho unigênito e recebeu de volta o seu Filho primogênito. Sabem qual é a diferença? Sai do céu um ser completamente divino. Só divino. Um ser que um dia Nabucodonosor olhou no forno e disse: nós não colocamos 3 lá, mas tem quantos? Tem 4, e o quarto tem a aparência do Filho de Deus. Então ele olhou, tinha 4, e o quarto que estava lá, que não era para estar lá, tinha a aparência do Filho de Deus. Ele viu que aquele quarto tinha uma aparência diferente. Por quê? Porque era completamente divino. Mas esse ser divino diz um dia: eu vou morrer pelo ser humano, Pai. E ele vem. E ele se transforma no quê? No que ele se transformou? No quê? Num ser humano.
Por favor, entendam isso, meus irmãos. É como se hoje alguém dissesse: a irmã vai ter que morrer pelas formiguinhas se quiser salvar as formiguinhas. Só que aí diziam para ela: tudo bem, vou morrer. Mas aí diziam: não, mas primeiro você precisa se transformar numa formiguinha. Não sei se conseguem entender o que eu estou dizendo. Quando Cristo se transforma num ser humano, foi muito pior do que se transformar numa formiga. Porque nós nos transformarmos numa formiga, nós já somos o pó da terra. Não faria muita diferença. Mas o Filho de Deus se transformar num ser humano, menor do que os anjos, e veio à terra. E eu queria chamar muita atenção de vocês para esse aspecto, para que vocês entendam uma coisa, e tem que ficar muito claro isso, porque se isso não fica claro, embora pareça muito simples, se você não tem isso como um norte o tempo todo, você sempre vai confundir coisas na Bíblia. Se você não entender que Deus amou você, que Deus amou esse mundo, de tal maneira que deu o seu único filho pelo ser humano, você nunca vai entender, por exemplo, o Apocalipse. Não vai. E você vai ver por quê. Agora, é preciso também entender que ele deu o seu filho. Então, Cristo vem à Terra, o Pai deu esse filho para o ser humano e nunca mais vai ter o seu filho de volta. Espera aí, o pastor está falando besteira. Não, porque o Filho divino só, nunca mais ele recebeu de volta. Quem foi que ele recebeu de volta? Ele recebeu um ser humano glorificado. Então agora ele é divino humano. Por quê? Para sempre ele vai levar as marcas dos cravos que foram feitos com ele. Então ele abre mão da sua completa divindade. Digo no aspecto, por favor, não vamos confundir. Ele não perdeu a sua origem, ele não perdeu a sua natureza, certo? Ele não perdeu a sua filiação, mas ele passa a ser um ser humano. Você olha para Cristo e vê um ser humano agora. Ninguém poderia olhar para Cristo na rua e dizer: esse aí é um ser divino. Por quê? Porque ele tem o quê? Característica completa do ser humano. Por isso a Bíblia diz que nele não havia parecer nem formosura. Era um ser humano comum, como qualquer um de nós. Mas onde estava a beleza e a divindade dele? No caráter, no coração. Quando ele abria a boca, não, peraí, nunca homem algum falou como esse homem. Você via um homem comum, mas quando ele falava, nos atos que fazia, no seu comportamento, resplandecia a divindade. E cada um de nós pode ter parte dessa divindade, ou não? Sim, claro. Nele, diz a Bíblia, habita a plenitude da divindade. Em nós não pode habitar a plenitude da divindade. Por que não? Porque nós temos o quê? Pecado. Pecado. Mas em nós pode habitar sim, e deve habitar sim, a divindade. Como? Deus habita no ser humano pelo seu Espírito. Certo? Então, é preciso deixar muito claro isso. E outro aspecto que tem que ficar também bem claro, que parece repetitivo, mas não é o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho para quê? Não para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês não podem esquecer essa frase, não podem esquecer esse versículo nessa noite. E vocês têm que gravar bem esse versículo, porque daqui para frente vai fazer toda a diferença do mundo para vocês entender isso. E vocês vão entender por que isso vai fazer muita diferença. Quando Lutero, que estudou muito o livro de Romanos, quando Lutero chegou no livro de Tiago, ele disse: Tiago é um evangelho de palha. Por quê? Ele lia em Romanos, capítulo 3, ele lia lá em Romanos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ótimo, ele leu: concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Oh, a Bíblia não se contradiz. Só que ele chega em Tiago, no capítulo 2, e ele encontra lá em Tiago: vede que o homem é justificado pelas obras
e não somente pela fé. Quando ele leu isso aqui, ele falou, não, Tiago está errado. Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra. E quando ele foi para o livro do Apocalipse, então ele falou, não, o livro do Apocalipse eu só vejo besta, fera e praga. O que ele via no Apocalipse? Porque quando ele ia para o livro do Apocalipse, ele esquecia que o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Então o Apocalipse tem um objetivo. Qual é? Condenar ou salvar? Qual é o objetivo do livro do Apocalipse, meus amados? Salvar o ser humano. Salvar. Toda a Bíblia tem um objetivo só: salvar o ser humano. Em tudo, cada palavrinha está aqui com um objetivo: salvar o ser humano. Então vamos para o livro de Apocalipse para ver como devemos entender, então, por exemplo, o que vamos encontrar aqui. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto e a gente vai entrar naquilo que realmente precisa, porque o tempo é curto, né? 16:1. E ouvi, voltem um pouquinho, vamos ler o 15:8 primeiro, para pegar o contexto para vocês, tá bom? Vejam bem. Deus enviou seu Filho para quê? Salvar o mundo. Porém, vamos ver o que diz aqui o Apocalipse 15:8. O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Então, quer você queira, quer não, 7 pragas vão cair. Antes das 7 pragas, lá em Apocalipse 9, não é o assunto de hoje, vão soar as trombetas, que também serão pragas. Qual é a diferença entre as pragas de Apocalipse 9 para as pragas de Apocalipse 16? As pragas de Apocalipse 9 são pragas com mescla de misericórdia. Por isso é dito em Apocalipse 14, aquele que receber a marca da besta receberá a ira de Deus sem mistura no cálice da sua ira. Então, Apocalipse 9 vai falar das trombetas de Deus, que são pragas em sinal de advertência, em sinal, de admoestação para que o povo acorde, para que o povo desperte. E o Apocalipse, em primeiro lugar, é dado para a sua igreja. Certo? Aí, uma vez que as 7 trombetas soam, vão cair depois as 7 pragas. Todo mundo foi advertido, todo mundo tomou sua decisão. E já vão entender porque estamos falando sobre isso. Então, Apocalipse 16 vai começar com este cenário, mostrando as 7 pragas. E aí, o 1. Ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Bom, peraí. Deus enviou seu Filho para salvar o ser humano. E agora ele diz em algum momento: não, peraí, cansei. Vamos fazer o seguinte, vamos derramar praga, vamos matar todo mundo. É isso que acontece aqui? Será que é isso? Será que Deus cansou do ser humano? Vamos? Não. O Apocalipse é um livro simbólico. Lembrem-se, por favor, que um texto não pode derrubar outro. Esta simbologia aplicada pelos anjos é número 1. Anjos são mensageiros. Os mensageiros de Deus estão falando. E o mundo não está querendo ouvir. E as igrejas não estão querendo ouvir. As igrejas não estão querendo ouvir os mensageiros de Deus. Estão querendo ouvir o quê? Fábula aprazível. Quer ouvir que vai ter dinheiro. Quer ouvir que vai dar... Não adianta. Deus está advertindo que vem as pragas, pestes, doenças, calor. Ele está dizendo, vai acontecer. E tudo isso é o quê? Resultado de quê? Do pecado. É resultado. Irmãos, logo após Adão pecar, o que ele disse? O que ele disse? Do suor do teu rosto, agora vai ter problema. Mulher, agora com dores darás filho. Pergunto, ele lançou uma maldição sobre eles ou ele viu a
consequência do pecado e falou o que ia acontecer por causa do pecado. O que vocês acham? Consequência. Tanto que ele diz, maldita é a terra por causa de ti. Então, a terra foi amaldiçoada por culpa de quem? De Deus ou do homem? Do homem. Então, tudo é consequência do pecado do homem. Certo? Aí, vamos agora para o versículo 10. 10 do mesmo Apocalipse 16. E, irmãos, eu quero que vocês, por favor, nessa noite, entendam uma coisa. Deus não daria mensagem assim para vocês se não fosse para que vocês, como servos de Deus, entendessem as diretrizes dele e estivessem preparados, irmãos. Deus nos diz, olha, vai acontecer isso. Prepare-se. É para isso que ele fala. Certo? E óbvio, qualquer mensageiro de Deus gostaria de pregar o quê? Gostaria de pregar só o amor, só a bondade, mas a maior manifestação do amor de Deus nestes dias é a advertência que ele dá. Tanto que em Apocalipse 3 ele diz o quê? Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Então por que ele dá essa mensagem? Porque ele ama. As pessoas, acreditem, meus amados irmãos e irmãs, se vocês estão ouvindo mensagens como essa, é porque vocês são objeto do profundo amor de Deus. Muitas pessoas gostariam de ouvir essas mensagens e não ouvem. Muitos gostariam e não estão podendo, porque não estão recebendo. Agora, a partir do versículo 10, meus amados irmãos e irmãs, diz: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, quando a gente fala em chagas, nos vem à mente câncer, lepra, certo? Tudo que você imaginar a nível de vírus, de bactéria, de doenças, tudo está aqui, tudo. Deus não é um Deus que precisa falar sobre o coronavírus. Deus não precisa falar sobre o H1N1. Deus não precisa falar de nada disso. Ele resume tudo numa forma só. Porque se Deus tivesse que falar de todos os vírus que ainda vão aparecer, ebola, não faltaria papel para imprimir a Bíblia. Então Deus resume. Deus não vai explicar sobre o coronavírus para você. Deus não vai explicar sobre nada disso. Ele não perde tempo. Sabe o que ele faz? Ele diz, filho, faz isso e você está protegido. Não importa se é coronavírus, se é vírus do H1N1, se é ebola, não importa de onde. Faz o que eu te mando e eu te protejo. Deus tem instrumentos para te proteger. Agora, você não pode pura e simplesmente querer viver do jeito que você escolheu e achar que Deus é obrigado a te proteger. Por isso eu quero que vocês prestem atenção nessa noite, meus amados irmãos, para entender uma coisa. O que vamos falar aqui não é religião, no sentido da palavra que se entende, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou luterano. Não. O que falamos aqui é Bíblia. Não tem dono, a Bíblia não tem dono que não seja o próprio Deus. Entendem? Então, isso aí quem prega é o pessoal lá dos meninos de Deus. Isso aqui quem prega é o testemunho de Jeová. Isso quem prega é o assembleiano. Isso quem prega é o presbiteriano. Se prega e está na Bíblia, amém. Pregou e não está na Bíblia, fora. Não importa de onde vem. Nós, antes de sermos de qualquer religião, nós temos que ser de Cristo. É dele que nós somos. Nós pertencemos a ele. E o verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. Certo? Isso é ser cristão. Então, o que se vai falar aqui não é uma doutrina de uma igreja, por favor. Embora possa em algum momento parecer, mas não é. Então, 11. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas,
blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Bom, então por que é que essas pragas vêm? Por que é que vêm esses problemas? Porque os homens não se arrependem. Deus diz, faz isso, não faço. Filho, não faço. Deus está orientando o seu povo, Deus está orientando o mundo, e o mundo diz o quê? Como Caim. Caim, eu quero que você ofereça uma ovelha. Caim foi lá e disse o quê? Não, eu vou dar o quê? Fruta. A fruta era ruim? Não, mas Deus não pediu. Não adianta, Deus te pede uma ovelha, se você der 10 toneladas de fruta para ele, ele não vai aceitar. Ele não pediu. Não adianta dar mais do que ele pediu e não adianta dar menos. Dê o que ele pediu. Ele sabe o que é necessário. Entendem? Ele vem então, bondosamente, e diz, filho, é assim porque tem que ser assim. Não é porque eu quero que seja assim. É porque tem que ser desta maneira. Deus vai lá, coloca as árvores, coloca as folhas e diz que as folhas são para a cura das nações. Não é isso que ele diz? Sim ou não? A irmã aqui hoje me trouxe... Irmã, o que tem aqui dentro? É água, tem limão, tem o que mais? Tem manjericão, Manjericão, tem hortelã e tem alecrim. e tem alecrim. Certo? É para a cura das nações. Por que a irmã fez isso? É bom para quê? É bom para a garganta, é bom para o fígado, acalma. Entende? Então, Deus ensinou os nossos antigos, e era isso, era chá, porque ele diz, as folhas são para a cura das nações. Eu tinha tosses terríveis, não tinha xarope que desse jeito. Um dia alguém me disse, faça chá com folha de manga. Eu fiz, curou. Só que o ser humano não quer esperar, porque isso aí demora para curar. Você tem um problema, ele vai curar completamente. Só que o ser humano quer o quê? O ser humano quer analgésico. Ele quer que resolva na hora. Não, senhor, o senhor falou que é folha, mas eu quero comprimido. É do meu jeito. Vocês já viram a marca do farmacêutico, não? Já viram a marca dos fármacos? Se chama fármacos. Já viram? É uma cobra enrolada com a boca virada para a taça. Sabe por quê? Ele está dizendo assim, ó, vocês vão beber as drogas que eu der para vocês. E quem é a cobra na Bíblia? É as mesmas poções dos druidas. Vejam, eu não estou dizendo, não, nunca mais tome remédio. O que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo do jeito que Deus mandou. Nós ficamos tomando analgésico. Todo analgésico tem o quê? Efeito colateral. Um dia vai ter problema. E dele, já ouviram falar? Claro que já ouviram falar, antibiótico. Já ouviram falar nisso? O que quer dizer antibiótico? Bios é vida. Bios é vida. Antibiótico. Contra a vida. Entendem? É tudo assim. O inimigo está trabalhando agora, claro. Você, por exemplo, vai dizer, tem um antibiótico natural. Não, não é um antibiótico natural, é um remédio natural, que é o alho. Que diz que é um antibiótico natural. Não, o alho é um remédio natural. Você pega uma gripe, você faz um chá com alho, né? Aquece o alho com água, ferveu, desliga, tampa, deixa lá. Quando ele estiver morno, limão e mel. Toma embaixo da coberta. Vai suar o mundo, mas também vai sair tudo que tiver para sair. Já melhora. Já dá uma melhorada. E aí você continua o tratamento até ficar bom. Mas não, a gente quer o quê? A gente quer o remédio dos druidas. Nós queremos a poção dos feiticeiros. Sabe que fármaco é feitiçaria na Bíblia. Fármaco, a palavra fármaco é feitiçaria. Então, a gente acaba fazendo coisas até por não saber, tudo bem. Mas o povo de Deus aí sofre. E o que a Bíblia diz? O povo de Deus, por quê? E qual é o conhecimento que Deus quer que ele tenha? Será que ele quer que você tenha o conhecimento da farmácia? Do médico? Os médicos que aí estão? Vejam, nada contra os profissionais de saúde.
Mas nós temos um médico acima de todos eles. Esse médico passou pela vila, não ficou um doente, nenhum, curou todos. Não ficou nenhum doente. Teve vilas que ele curou inteiras. E os que ele curou eram os desenganados pelos médicos da época. Os leprosos, tudo desenganado. Ia lá e dizia, não tem que fazer. Olhou o raio-x, está com uma metástase aguda, vai para casa. Vai morrer lá. Ainda da sociedade. Oi? E eram separados ainda da sociedade. Eram tidos como, amaldiçoados por Deus. Imundo, imundo, eles tinham que gritar, né? Então, irmãos, agora, o texto diz, Apocalipse 16, 11, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes 1, 9. Eu gostaria que alguém lesse para nós. Eclesiastes 1, 9. O que foi, isso é, que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Então vejam bem, o Apocalipse aqui está mostrando o que vai acontecer no futuro, porque as pragas não começaram. O coronavírus, acreditem, meus irmãos, não é nem uma das trombetas de Deus. Não é nem uma trombeta. É uma gota. É uma gota das trombetas. Uma gota. E olha o caos que já está formando. Vocês imaginem quando vierem as pragas. Isso não é para assustar ninguém. Por que não é para assustar? O que nós lemos lá no comecinho que não pode esquecer? O que nós lemos lá no comecinho que não é para esquecer? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é para assustar. Mas é um fato, irmãos. Coronavírus não é nem de longe uma praga. Não é. A gente nem sabe o que está por trás disso tudo. Pode ser. Eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração. A gente não tem ideia do que os senhores do mundo são capazes de fazer. A gente não tem ideia do que o diabo é capaz de fazer através de laboratórios farmacêuticos. Pode ser que criaram esse vírus em laboratório. Pode ser para diminuir a população. Pode ser que escapou. Pode ser, irmãos, pode ser um monte de coisas. Mas Deus não perde tempo com pode ser, porque não precisa. Deus, quando tem um problema, Ele só vai se preocupar com uma coisa, com a solução. Só vai se preocupar com a solução. Você vai num bom médico. Você prefere que o médico explique qual é o teu problema ou prefere que ele te cure? O que você prefere? Que ele te cure, não precisa nem explicar. Se ele começar a dizer, olha, o problema é que você deveria ter 930 tantos mil leucócitos, tal, brancos, mais, as suas plaquetas. Doutor, eu não quero saber disso, não. Quero saber como é que vai me curar. Não é assim? Imagine Deus tentando explicar para você. O médico não consegue te explicar o problema que você tem às vezes. Imagine Deus que conhece muito mais do que qualquer médico. Deus que te construiu completamente, célula por célula. Imagine se ele tentar te explicar. É o mesmo que você tentar explicar uma álgebra para uma criança que nem aprendeu a falar ainda. Vai explicar a álgebra para ela para ver. Não vai entender. Então Deus não vai perder tempo explicando para você o que você não tem condições de entender. Tudo o que Ele te fala é fácil de entender. Fácil. Mas o ser humano diz, não faremos. Então, vejam só. Eclesiastes diz que o que foi, vai ser de novo. Então o Apocalipse, embora as pragas estejam no futuro, Deus está dizendo que já aconteceu. Então vamos ver se aconteceu algo parecido, né? Porque daí, vendo como aconteceu, nós vamos ver como Deus vai operar, correto? Antes disso, vamos para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 41, versículo 22. E aí cada um responda por si sobre esta questão aqui de Isaías 41, 22. Quem gostaria de ler em voz bem alta para nós? Isaías 41, 22. Fique em pé, por favor, se puder, e leia em voz bem alta. Tragam e anunciem
Senhor as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atendemos para ver elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Obrigado. Olha só, tragam, isso aqui é para o mensageiro. Olha o povo verdadeiro aqui dizendo, inspirado. Aqui Isaías está traduzindo o que o povo inspirado pediria. Pastor, ministro, irmãs, irmãos, mensageiros, apóstolos, bispos, todos esses que criam esses nomes, tragam e anunciem-nos as coisas que, o quê? Vão acontecer. Quem que está fazendo isso? Eu conheço pouquíssimos pastores que estão dizendo o que vai acontecer. Pouquíssimos. Muito poucos. E olha que eu conheço muitos pastores. Poucos estão fazendo isso. Anunciai-nos as coisas passadas. Espera aí. Então, primeiro, eu quero saber o que vai acontecer. Mas para que eu entenda o que vai acontecer, primeiro você precisa me mostrar o que aconteceu no passado. Por quê? Para que atentemos para elas. Então, prestem atenção no que aconteceu no passado, para que possamos saber o fim delas. Então, eu preciso saber o que vai acontecer, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Mas para que eu entenda com clareza o que vai acontecer, eu preciso ver o que aconteceu no passado. Porque Deus já permitiu que acontecesse no passado, e eu vou observar agora o que aconteceu, como Deus agiu, e agora sim, sabendo como Deus agiu, eu sei como Ele vai agir de novo. Por quê? Porque Deus não muda. A Bíblia diz, nele não há sombra de variação. Ele não vai mudar a forma de operar, porque Ele é perfeito. A mesma forma que Ele operou lá, Ele vai operar no futuro. E se você conhece isso, você conhece o teu Deus, agora você se sente mais seguro. Você não precisa entrar e ficar apavorado. O mundo está apavorado com o coronavírus. Nós temos que ficar apavorados? Por que não? Por que não? Ou nós confiamos no nosso Deus ou não. Mas nós não podemos correr o risco de confiar em Deus, não me entendam mal, cegamente. Não, Deus vai me proteger. Ah, vai. Então faz o que o chinês está fazendo para ver. Vai lá comer morcego. Deus te mandou comer morcego? Deus mandou você comer barata? Deus mandou você comer coisas que Ele falou, não coma. Aí o que acontece? O morcego contrai um vírus, só que ele não é abalado por esse vírus. Esse vírus não causa dano a ele. Mas amanhã o sujeito vai lá e come o morcego. E o que vai acontecer agora? O vírus vai atacar o ser humano, e aí vem o problema. E aí vai se criar uma vacina e vai se injetar num animal, e aí vai extrair de lá o soro e vai colocar em você. Não afetou o animal, mas vai afetar você. Deus estabeleceu regras. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nada de um animal pode entrar no nosso sangue. Nada. Você pode comer animais que Ele falou que é para comer. Agora você vai inocular coisa no teu sangue. Um sangue humano, puro, que Deus te deu. Aí você vai botar, vai colocar bactérias de um animal. O que Deus disse quando criou os animais? Cada um segundo a sua espécie. Não era nem para misturar animal. Vocês sabiam que todos esses animaizinhos que sofrem aí são animais que são resultado de mistura? Esses cachorros que estão aí, você vê o cachorro fica cego prematuramente, misturaram raça que não era para misturar. O outro animalzinho, chamado cofapinho, tem dores lombares terríveis com o tempo. Por quê? Muito comprido, não era para ser assim, Deus não construiu daquele jeito. E o ser humano vai mexendo, e vai mudando, e vai, os transgênicos aí. Deus não quer esse tipo de mistura, e o homem vai lá e faz. Não. E infelizmente tem cristãos que dizem isso. Não, na minha vida mando, na tua vida quem manda é Deus. Ou você não pertence a Ele. Ele te comprou.
Não, na minha vida manda eu. Então continue pensando que você manda na sua vida para ver. Infelizmente, irmãos, é um fato. A mensagem é dolorida, mas se a gente não aprender, não tem jeito. O ser humano está com câncer letal, chega lá no médico, o médico diz, olha, você precisa tomar, um exemplo hipotético, 10 injeções ou 10 sessões de quimioterapia. Não, isso eu não quero, me dá uma aspirina, eu vou para casa. Vai ajudar? Problemas extremos, remédios extremos, não tem jeito. Mas o ser humano não quer. Agora vamos ver se há algo aqui reservado a nós. E cada um, né, aprenda por si. 23, Isaías 41, 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Como assim? Vocês só vão ter certeza de que um homem fala inspirado por Deus, de verdade, próximo de Deus, quando ele consegue falar das coisas futuras, porque só Deus conhece o futuro. Os verdadeiros mensageiros e profetas de Deus, eles precisam conhecer as profecias. Precisam. Isso não quer dizer que ele não é de Deus, se ele não conhece alguma coisa. Mas é um fato que para ele estar próximo, como Deus quer que ele seja um profeta, ele precisa conhecer. E Deus se revela através das profecias. Revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Bom, agora, olha o 23 aí de novo. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei ou fazei para que nos e juntamente olha que interessante. Eu acredito que nesse momento talvez os irmãos estão um pouco assombrados, né? Porque a mensagem é pesada, mas é exatamente o que tem que acontecer, não é isso que está aí? Falem, fazei bem ou fazei mal. Porque num primeiro momento você vai dizer, né? Quem sabe se essa igreja estivesse lotada, se tivesse aqui 500 membros, eu não tenho dúvida, provavelmente 250 sairiam falando mal. Não, não gostei. Muito pesado aquele. Quem que está louco? Só fala de praga, só fala de... Não, pastor Rogério só fala de praga, não vou mais. Mas o que diz ali? Fazei bem ou fazei mal, para que juntamente nos assombremos. É que os irmãos já estão um pouco habituados com esse alimento sólido, então não assusta tanto. Mas vocês precisam ver você ir numa igreja pela primeira vez dar um sermão desse, para você ver. Os olhos se arregalam, parece que vão cair fora da órbita. Por quê? Não estão acostumados a maioria com leite, leitinho. E Paulo diz, né, eu queria alimentar vocês com alimento sólido, mas vocês não estão prontos. Se eu der um alimento sólido, vocês vão ter uma congestão espiritual, vão começar a cair desmaiado, quem sabe? Vejam, a verdade é que os irmãos já estão, o quê? Já estão mais em condições de mastigar esse alimento sólido. Mas mesmo assim assusta, não assusta? De repente se olha, mas será que é assim? Irmãos, está escrito. O verdadeiro cristão, ele segue aquilo que está escrito, né? Bom, diz, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. É para a igreja toda ver. Não é para um só olhar. Não é só para a irmã Célia ou só para o irmão Vanderlei dizer, não, eu entendi. Não, é para a igreja toda entender a mensagem. Juntamente nos assombremos e vejamos. Por quê? Lembre-se de Nicodemos. Nicodemos chega e diz, bom mestre, sabemos que tu és vindo de... Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos ver. É preciso acordar. Preciso acordar para o que está acontecendo. Nós não podemos mais dormir. A igreja não pode mais dormir. As virgens, as 10 dormiam. A igreja precisa o quê? Tem que acordar, tem que parar de dormir. Por quê? Porque Deus quer despertá-la para o que está acontecendo, né? Então, voltando para Apocalipse 16, 11. 16, 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Capítulo 9 de Êxodo. Capítulo 9 do livro de Êxodo. 9, a partir do versículo 8. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão, tomai os punhos cheios da cinza do forno. Êxodo 9, 8. E Moisés
e espalhe para o céu diante dos olhos do faraó, e tornar-se-á em um pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos, quem eram os magos? Os falsos religiosos, os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Por quê? Porque os magos estavam ensinando tudo errado. E Deus estava dizendo, é assim, liberta o meu povo, liberta o meu povo. O que Deus está dizendo hoje? Saiam do Egito. Lá ele disse, sai do Egito, mas o rei não deixava. Hoje a mensagem é, povo meu, sai de Babilônia. Apocalipse 14, sai de Babilônia, saia desse sistema corrompido, pare de viver em Babilônia espiritual. E lá os reis não deixavam, Deus então vai mostrar agora, vocês não vão soltar o meu povo, vocês não vão libertar o meu povo. E é o que vai acontecer, porque daqui a pouco Babilônia vai querer escravizar o povo de Deus. Escravizar, que eu digo, tentando empurrar a goela abaixo do povo de Deus, doutrinas, como já está fazendo em muitos casos, né? O ecumenismo está aí juntando as igrejas, e ai de você se eu não vou entrar no ecumenismo, vão realmente criar problemas para nós, e aí você vai ter que ser firme, e vai chegar um momento que Deus vai intervir. Porém, antes que isso ocorra, né? De maneira que os magos, versículo 11, não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Por que endureceu o coração do faraó? Foi Deus que falou então, peraí, eu vou pegar e vou endurecer o coração do faraó para ele ficar bravo. Foi isso que aconteceu? Não. Ele falava, o faraó, primeira mensagem foi, faraó, liberta o povo. Moisés foi lá, liberta o povo. O que o faraó disse? Eu não conheço esse Deus aí, não vou libertar ninguém. Então o faraó foi endurecendo o coração. Chegou o momento que Deus, agora, né, não houve. Estava entregue aos ídolos. Tanto que foi procurar os feiticeiros, né? Moisés chegou lá, transformou, né, o bastão em cobra. O que os feiticeiros fizeram? Fizeram a mesma coisa, certo? Mas Deus mesmo assim não deixou eles no engano. Porque quando você quer ser enganado, vai ser mesmo. Mesmo assim, o que aconteceu? A cobra de Moisés engoliu a deles, deixando claro que Deus estava ali. Mesmo assim, o rei preferiu ficar com o engano. Então, dia a dia o coração dele foi sendo endurecido, né? E aí, com tudo isso, o que aconteceu finalmente foi que, né, as pragas vieram em toda a terra do Egito. E é o que vai acontecer. Aquilo é um exemplo do que vai acontecer. Daqui a pouco, né? Veja que ele se transformou num pó miúdo. Todo esse pó miúdo agora, né? Era esse miasma que está aí. Então hoje nós somos infectados pela atmosfera, está toda envenenada, tem mercúrio no ar, tem, enfim, né? Um monte de coisa ruim. E as bactérias e vírus que estão vindo aí. Tudo isso está dentro deste assunto, porque Deus simplesmente resume tudo, porque senão, como falamos, se ele fosse explicar cada coisa, nós não teríamos saída, né? Muita coisa. Então, voltando agora, e eu queria pegar esse gancho para vocês. Irmãos, eu vou encerrar de forma relativamente rápida, mas eu quero que, por favor, apenas ouçam o que Deus diz. Não eu, não o Rogério. Ouçam o que Deus diz sobre esse aspecto e por que ele fala isso. Tá? Vamos para o livro, agora, o livro de Levíticos, capítulo 11. Levíticos 11. Vou ler de forma rápida, tá, irmãos? Podem, Levítico 11. E repito, por favor, nós vamos ler o que está na Bíblia. E se isso era uma teologia, hoje é uma realidade. Aquilo que era uma teologia bíblica, hoje é uma realidade. E é só prestar atenção. Não precisa, só prestar atenção. Vamos lá. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo... Quem falou? Quem falou? Deus muda? Sim ou não? Vamos lá. Fala aos filhos de Israel. Quem aqui é filho de Israel? Sim ou não?
Irmãos, sim ou não? Somos ou não filhos de Israel? Sim. Ok, então é para nós ou não? É para nós, isso aqui é para nós, irmão. Não se enganem. Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Espera aí. Estes são os animais que vocês podem comer. Deus não disse para comer barata, não disse para comer morcego, não disse para comer rato, mas ele também não disse para comer outros animais que hoje se está comendo demais. Vamos ler. Vamos só ler o que Deus diz. Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Espera aí. Quem construiu os animais? Quem fez? Deus. E ele fez um jeito bem simples para você saber o que pode e o que não pode. Não há desculpa. Ah, senhor, mas eu não sabia, porque não há desculpa. Ou nós acreditamos em Deus, ou fazemos o que Ele nos manda, ou vamos arrumar desculpa, como o mundo. Ah, não, isso aí é os adventistas. Ah, não, isso aí é dos veganos. Ah, não, isso aí é dos não sei quem. Espera aí, mas é Deus que está falando. Não é o homem, é Deus. E aí, o que Ele diz, e isso é para nossa proteção, irmãos. É para nos proteger que Ele disse isso. Né? Para que a gente não pegue as pragas, os vírus, que esses... Vocês sabiam que 14% dos brasileiros já tiveram ou têm algum parente com cisticircose? Cisticircose é o chamado bicho do porco. Já ouviram falar disso? Que vai para o cérebro. 14%. É só ler. É só ler. Vejam. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em dois e remói. Boi, pode comer? Sim ou não? Sim, por quê? Unha fendida e remói. O cavalo remói. Mas tem a unha fendida? Não. Tem um casco. Olha como Deus construiu perfeito. É que a gente arruma desculpa. Vamos ver. Destes, porém, não comereis. 4. Dos que remoem ou dos que têm unha fendida. Então, se ele só remói, mas não tem a unha fendida, pode ou não pode? Não pode. E se ele não remói e tem a unha fendida? Não pode. O porco tem a unha fendida, mas não remói, não pode. E assim vai. Olha só. Estou falando para vocês, irmãos, não se trata de religião eclesiástica. Trata-se de como Deus estabeleceu. Olha só isso. 5. O coelho. Ele cita. Porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será? Como? Imundo. A lebre. Porque remói, mas não tem a unha fendida, esta vos será? Imunda. 7. O que diz ali? Também o porco. Porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será? Quem está falando isso? 8. Da sua carne, nem este vos serão imundos. Eu não vou seguir aqui, porque eu só queria pegar esse texto. Pergunto, quem deu esta inspiração a Moisés? Quem deu esta inspiração a Moisés? Deu para o judeu daquela época e depois passou? Os animais mudaram? Não. O ser humano ficou muito mais fraco. Por quê? Porque tem se alimentado do que Deus falou que não se alimenta. E vocês sabem hoje quantas doenças estão. Vocês sabiam que tem cidades que fedem inteiras, porque existem grandes criadores de porcos? E muita doença. Muita. Então vejam, repito, por favor não me entendam mal. Não estou vendendo religião nenhuma aqui. Os adventistas nesse aspecto estão certos. Estão certos, é bíblico. Não adianta querer brigar com eles. Ah, eles têm erros lá, não se discute. Mas ouve tudo e retém o que é bom. O que é bom, é bíblico, pronto. Agora, vejam, irmãos. Eu quero ler só, encerrar nessa noite, e apenas quero que leiam com calma. Perguntem a Deus, falem com Deus sobre esse assunto. O que está vindo, irmãos, é isso. O ser humano está se contaminando inteiramente. Aí o vírus vem.
Vejam, prestem atenção apenas nisso, por favor, amado. Deus diz para você, não coma carne de porco ou rato, certo? Vamos lá. Deus diz, não coma rato. Você vai lá e come. Deus construiu o teu corpo para digerir um rato? Sim ou não? Não. Então, sabe o que vai acontecer? Quando você come o que Deus mandou você comer, há um código genético na tua mente, e vamos colocar de uma forma bem simples. Caiu lá um pedaço de boi no estômago da irmã. O soldadinho do aparelho digestivo da irmã diz, escuta, caiu um pedaço de carne de boi aqui. Ah, beleza. E os soldadinhos, entre aspas, os sucos gástricos vão fazer todo o trabalho que tem que fazer, e daqui a pouco aquilo é expelido, né? Toma-se as proteínas, as vitaminas que estão ali e pronto. Mas daqui a pouco cai uma carne de rato lá dentro. Não estou dizendo que a irmã vai comer carne de rato, por favor, mas o pessoal comeu rato. Chega lá no estômago, os soldadinhos dizem, escuta, caiu um negócio aqui, eu não sei o que é. Porque eles não sabem o que é, entende? Deus não deu um código genético para que eles saibam o que é aquilo. Porque aquilo não é alimento, Deus não falou que é alimento. Cai ali e escuta, não sei, o que fazemos com isso? Joga num canto aí. Aí o organismo vai processar aquilo, mas não vai digerir. Vira uma simbiose. Sabe o que é simbiose? Por exemplo, apenas como exemplo, por favor, a simbiose ocorre. Por quê? Porque o organismo agora começa a se fundir com aquilo. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, o irmão comeu 50 quilos de carne de porco no ano. Ele tem, por exemplo, 3%, 4%, 5%, 10%, não sei, mas ele tem na sua memória genética, e a sua célula agora tem uma mutação, embora pequena, porque a célula dele agora tem, por exemplo, dos 100% da célula dele, tem, quem sabe, 5, 6, 7% de quê? Material suíno. Me entende? Começa a ocorrer uma simbiose. Uma pergunta simples. O ser humano não cheira nas axilas? Será que o ser humano, quando saiu das mãos do Criador, cheirava nas axilas? Será que ele fedia? Da onde vem isso? Alimentação ruim. E convenhamos, eu não estou aqui, coitado do porco. O porco, ele não tem culpa nenhuma, ele não foi feito para ser comida. Certo? Agora, Deus não erra, meus irmãos. Estamos falando do porco porque... Por que eu estou falando do porco? Porque é o que muito se come. Hoje é uma carne barata, se faz muito isso. E eu quero encerrar com esse texto, irmãos. Eu sei que machuca, mas por favor, tomem como vindo de Deus, não do Rogério. Isaías 66, versículo 66, versículo 16 e 17. Vou ler aos irmãos, tá? 16 e 17. Vejam só. E ele vai falar do futuro. Está falando do futuro. Isaías 66, 16. Vou ler o 16, tá bem? Todos acharam? Isaías 66, 16. Porque com fogo e com sua espada. O que é a espada de Deus? O que é? Palavra. Com fogo, poder, e com a sua palavra entrará o Senhor em... Contra quem? Toda a carne, toda. E os mortos, quem? Os mortos serão multiplicados. Vai morrer quanto? Pouca gente? Muita. Por que vai morrer muita gente? Por quê? Vamos ver por quê? E aí me digam se o coronavírus não está dentro desse processo. Vai morrer pouca gente? Muita. Por quê? Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros. Quem mais? Os que comem... Peraí, quem? Os que comem carne de porco e abominação. E o que mais? E o rato. Juntamente serão... Diz... Quem que diz? O pastor Rogério. O pastor Rogério diz. Diz o Senhor. Alguma dúvida? Ele está dizendo, vai chegar um tempo em que eu vou entrar em juízo, e eu vou usar a minha
Palavra. Por quê? Porque na palavra dele ele disse, não comam carne de porco, não comam carne de rato, não comam morcego, não comam barata, não comam caranguejo, não comam camarão, não comam. E o ser humano diz o quê? Na minha vida, mando eu. E aí vem o problema. E aí ele finaliza mostrando, eu vou entrar em juízo pela minha palavra. Eu vou mostrar pela minha palavra. E o cristão de verdade vive de uma parte. Toda palavra que vem da boca do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu quero finalizar dizendo algo para vocês no temor e no poder do Senhor. Hoje fala-se muito do poder de Deus. O poder de Deus está aqui, o poder... Irmãos, Deus chamou cada um de vocês para estar aqui nesta noite. Nesta noite. Quem não veio, eu não escuto. Eu não sei por que não vieram. E sinceramente, Deus sabe. Talvez vocês é que tinham que ouvir isso para levar para frente. Talvez algum dos que viessem não iriam entender, não iriam aceitar. Deus o sabe. Mas uma coisa é fato. Os que saírem daqui nesta noite com uma certeza no coração. Senhor, eu não quero mais comer carne de porco. Eu não quero mais comer o que o Senhor disse que não é para comer. Vocês podem ter certeza. Não há coronavírus e não há vírus que vá pegar vocês. Não há. Porque o Senhor empenha a sua palavra nisso. Ele diz, não coma, o resto é comigo. Agora, pergunto. Você sabe, enche como... Hoje me falava um amigo meu. Dizia, Rogério, meus parentes vieram me visitar, ele falando só para mim. Eu não pedi, eu já tinha... O tema está sempre preparado antes, Deus o sabe. E ele veio e me dizia, vieram meus parentes me visitar. Escuta, não quer tomar uma pinguinha aí com a gente? Porque sabem que ele é um cristão. Não, vamos tomar uma cervejinha aí com uma carninha de porco. Porque sabem que ele também não come carne de porco. Ele lê, ele não é bobo. E aí ele diz simplesmente, e eles brincando com ele o tempo todo. Ele quieto. A Bíblia diz que nós vamos semear os molhos chorando. Porque pode ter certeza. Você adota um regime desse, o quê? Esse aí é um crentão, esse é isso, ó o porquinho aqui, ó isso aqui, ó... Não é por mal, mas acredite, a promessa de que 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado, é para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, é para aqueles que ouvem e procuram colocá-la em prática. Se vocês estão nessa noite hoje, é porque Deus está lhes dando um presente. Acreditem, é um presente. A gente pode ouvir isso e dizer, é um presente de Deus, porque Ele quer que vocês sejam luz no meio de uma geração perversa que não ouve o Senhor. Já imaginou a irmã Estela, o irmão Vanderlei, o irmão, cada um de nós aqui, de repente você está lá na tua casa, ao teu redor, todo mundo infectado, 10.000, e você está lá inteiro. Ué, mas como que a irmã Luciana não tem? Como é que mas o que houve? Irmão Vanderlei, o que o senhor está fazendo que o senhor não pega doença nenhuma? Eu simplesmente estou fazendo o que Deus me mandou. Isso não quer dizer que você não possa pegar um câncer, não quer dizer nada disso. Mas Deus vai honrar o que Ele falou. Vai honrar. Eu, por exemplo, posso morrer, porque eu fumei muito tempo. Meu pulmão foi muito abalado pelo cigarro. Eu posso morrer. Mas eu não acredito que o Senhor me permitirá, por exemplo, morrer por um vírus dessa natureza, que viria pela carne de porco ou pela carne de rato. Nenhum de vocês vai pegar uma doença que viria pelo tifo, pelo rato. Mas pode pegar pelo porco, pode pegar por outro animal, né? Às vezes nem sabe. Vai lá, pega, por exemplo, um presunto, nem sabe. Ou compra, né, uma salsicha de frango, só tem gordura de porco. E por aí pode vir o vírus. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Tá bem? Então, tomem essa noite isso como um presente da parte de Deus, né, que é verdadeiramente como devemos ver, e tenham sempre em mente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou cada um de nós nessa noite de tal maneira que deu o seu Filho, né, para cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.